Oi, gente. Hoje eu venho dar uma notícia muito triste pra vocês. O nosso amigo Osvaldo, ele desencarnou. Vocês lembram, né? Do nosso amigo Osvaldo? Quantos momentos a gente passou junto aqui com ele? Vocês lembram, né? Osvaldo? Corpinho do Osvaldo, espírito. Agora não pertence mais ao corpo. O corpo já foi. Mas o espírito ainda segue. O espírito ainda tá vivo. Então, gente, não tem porque a gente ficar triste. Osvaldo ainda vive, né? Tá na espiritualidade. Logo manda notícias pra nós. E vai nos ajudar a continuar estudando, conhecendo a vida espírita. Nosso próximo capítulo. Mas a gente já falou nos nossos encontros anteriores, né? Que a gente pode sim vivenciar o nosso luto, ter o nosso momento de chorar, de extravasar, de botar as nossas tristezas pra fora, mas que a gente tem que buscar lembrar dos nossos amigos que voltam à pátria espiritual de uma maneira bem positiva, lembrando as coisas boas que viveram junto da gente, com amor e sempre rezando por eles, não é mesmo? Então hoje a gente vai aprender um pouco com o Osvaldo. Vamos aprender que ele chegou lá na espiritualidade cheio de dúvida. E aí ele quer conhecer, né? Ele demorou um pouco para se situar, mas depois ele entendeu, né? Entendeu que ele tinha morrido. Ele até lembrou do velório dele, que ele participou, mas não estava entendendo que era ele que era o corpo, né? E depois ele lembra de algumas pessoas também que estavam na volta dele, alguns conhecidos, outros que ele tinha essa sensação de conhecer, mas que não lembrava. Mas todos estavam muito felizes de ver ele de volta. Mas ele precisou de um tempo, sabe, gente? Precisou de um tempo para entender o que estava acontecendo com ele. Mas ele tá cheio de perguntas. E nós vamos responder, Osvaldo. Pergunta 1 de Osvaldo. O que ele é após a morte? Bom, a gente lembra, né? Que nas últimas encarnações ele não teve muito tempo, muitas condições assim de compreender a vida espiritual. Agora ele tá numa condição melhor. E agora ele quer saber. Ele é o quê? Um espírito errante. O que é um espírito errante? Um espírito que erra? Até pode ser, né? Porque a gente erra bastante. Mas não. Espírito errante é aquele que ainda precisa reencarnar. Então, que tá lá na espiritualidade, mas que ainda depende de encarnações. Diferente do espírito puro, que não precisa mais reencarnar. Pergunta 2 de Osvaldo. Aonde ele está? Bom, vocês lembram que a gente acompanhou 2 encarnações de Osvaldo, né? Numa, ele se suicidou, estava numa região umbralina, né? Um local ali para ele reparar os males que ele havia feito com o corpo dele, né? E foi resgatado e imediatamente já começou um processo reencarnatório, né? Depois ele voltou, né? Ficou alguns meses e desencarnou novamente. Então ele não tomou muita consciência dos locais assim, né? Mas agora ele tá numa colônia, gente, numa cidade espiritual, onde ele pode aprender, onde ele pode estudar, onde ele pode conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade, né? E pode trabalhar auxiliando o próximo. Melhorou bastante, né? Pergunta 3. Vou poder me reunir com a minha família? Bom, Osvaldo, aí depende, né? Você tá falando de qual família? Nós fazemos parte de uma grande família espiritual. Então, com certeza, no local onde você está, você vai encontrar várias pessoas que são da sua família espiritual, que fazem parte da sua vida, né? Todos não. Alguns mais evoluídos vão estar em locais melhores, outros menos evoluídos, locais piores. E ainda tem a turma aquela reencarnada, que pra gente poder ver, né, a gente também precisa de permissão. O importante é que todo mundo vai evoluir e
e mais à frente a gente vai poder estar junto. Quanto tempo vai demorar para reencarnar? Osvaldo, depende muito daí, né? Depende do que tu tá planejando. Se tu precisa estudar mais, se tu precisa se aperfeiçoar mais do grupo que tu precisa reencarnar junto. Isso aí vai ser decidido com quem? Junto com os protetores espirituais, com espíritos superiores, que sabem mais do que a gente e que podem nos auxiliar a escolher. Aí disso vem outra pergunta. Eu vou poder escolher as minhas provas? Depende de novo. Depende do teu conhecimento, da tua evolução, das tuas necessidades. Geralmente, quando a gente tem a compreensão do que a gente errou e do que a gente tem que fazer, nos é permitido escolher o tipo de provas que a gente vai encarar aqui na Terra. Por isso que muitas vezes a gente vem em famílias tendenciosas lá ao mal, para ver se a gente vai realmente ser uma pessoa boa naquele ambiente. Se a gente vai vir com dinheiro para saber lidar com dinheiro, se a gente vai vir pobre para aprender a ser mais humilde. Enfim, uma infinidade de opções que, junto com os nossos mentores espirituais, nós vamos definir. Mas tem uma coisa que nosso amigo Osvaldo está encucado, porque falaram para ele desse negócio de múltiplas vidas, né? Múltiplas encarnações, mas ele não lembra, ele só lembra de ser Osvaldo. Só lembra da última encarnação dele, dos 40 e poucos anos que ele teve na Terra. Quando é que ele vai lembrar dessas coisas? Também depende. Quanto mais evoluído a gente é, né, mais rápido e mais fácil essas memórias vêm. E a gente seleciona aquilo que é importante a gente lembrar. O que nos diz aqui no Livro dos Espíritos? Que o espírito pode lembrar de pequenas situações, até mesmo dos pensamentos que ele teve com relação àquela situação. Mas vai depender dele querer, né? E aquelas primeiras encarnações lá que se perdem no tempo, realmente a gente não consegue ter lembrança. Assim como a gente faz na nossa vida, né? Se a gente procurar lembrar das nossas lembranças mais antigas, eu, por exemplo, me lembro das coisas ali pelos uns 5, 6 anos. O resto eu não lembro muito para trás, porque a gente ainda não tem um cognitivo bem desenvolvido, não consegue entender muito bem as coisas, então não registra muito bem, né? E então aqueles primeiros anos de vida, principalmente quando a gente é bebê, a gente não lembra nada, né? Vamos fazer essa comparação então, né? Que quando a gente é um espírito ainda muito imaturo, ainda não tem a consciência de si, a gente não consegue registrar. Então talvez por esse motivo, só Deus sabe, que a gente não tem esse registro das primeiras encarnações que se perdem aí ao longo dos milênios. Tem outra coisa que ele ficou bem preocupado, porque ele estava sentindo muita fome e ele ficou sabendo que espíritos não precisam de comida. Mas, Osvaldo, isso é normal, porque a gente traz essa impressão, né? A gente ainda tá ligado à matéria. Então, a gente precisa se desvincular da matéria para conseguir aceitar que a gente não precisa comer. Ele achava que ele era a alma gêmea da Ana e descobriu que não existe alma gêmea. Não existe a tampa da panela. Não, cada espírito é inteiro, é único. O que acontece é que a gente tem atrações por coisas que o outro tem em comum a gente. Então ele começa a entender um pouquinho melhor como é que funciona a relação entre os espíritos. Ele descobre que o amor, o ódio também, as amizades, o carinho que a gente faz na vida terrena continuam e seguem por todo sempre. Mas aquelas relações baseadas no dinheiro, nos interesses materiais, na beleza física, essas ficam esquecidas mesmo. E aí ele percebe que os espíritos se comunicam pelo pensamento e que não dá para enganar os espíritos superiores. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô
tô aqui olhando pra vocês e falando. Ai, que dia lindo, que dia encantador. Adoro um dia de frio, um dia de chuva. Todas as estações do ano são encantadoras, fazem parte da obra de Deus. A chuva é tão importante pra nós. Ai, que saco, chuva. Odeio esse dia assim com frio. Que nojo. Não era pra vocês terem escutado o meu pensamento. Gente, já pensou se as pessoas escutassem o que a gente pensa? E outra coisa que ele descobriu, que como a gente não tem órgãos no espírito, então a gente não enxerga pelos olhos, não escuta pelos ouvidos. A gente escuta por todo ser, a gente enxerga por todo ser. Então, o espírito enxerga no escuro. Além disso, ele achou que ele ia poder ir e vir para qualquer lugar, mas não. Ele descobriu que tem mundos transitórios, aonde espíritos errantes ficam entre transição, né, entre os mundos, enquanto espera uma nova encarnação. E que ele pode vir à Terra, que ele pode conhecer alguns planetas, alguns locais semelhante à condição dele, mas que ele não pode ficar indo e vindo para mundo superior fazendo turismo. Que os espíritos superiores, no entanto, vêm visitar, inclusive, os umbrais, né? As áreas mais inferiores, os espíritos superiores estão lá visitando e auxiliando. E espírito descansa? Dorme? Espírito não precisa dormir. Olha que maravilha! Sobra tempo, né? Nos falta tempo aqui na Terra de tanta coisa para fazer. E lá se tem mais tempo, mas também se tem bastante trabalho. No entanto, os espíritos têm tempo de descanso, não ficam ativos o tempo todo, né? Ele tem aqueles tempos lá, aqueles pensamentos deles ficam mais devagar, né? Aquelas visitas, os amigos, os momentos de relaxar. Mas, em boa parte do seu tempo, eles estão na ativa, trabalhando e ajudando nós aqui. Então, fome, frio, dor, sensações que os espíritos muitas vezes nos descrevem, não são sensações reais. Assim como uma pessoa que tem lá um braço amputado e diz está sentindo a dor daquele braço que não tem mais. Então, muito é psicológico, é a forma da gente descrever a nossa dor, né? O nosso sofrimento, que não é mais físico, é moral, ou seja, a gente sente na alma inteira. A gente vai seguir estudando e falando sobre isso mais adiante. Fique com Deus, até o próximo encontro.